O relato da passagem bíblica onde Pedro anda sobre as águas está em Mateus capítulo 14 versículos 22 a 33. Após a multiplicação dos pães e peixes, Jesus ordena que seus discípulos atravessem o mar da Galileia enquanto ele sobe ao monte para orar. Durante a madrugada, uma tempestade surge e os discípulos, em um barco no meio do mar, são tomados pelo medo. Jesus, então, aparece andando sobre as águas em direção ao barco. Os discípulos, assustados, pensam que é um fantasma, mas ele os tranquiliza, dizendo: "Sou eu. Não tenham medo." Pedro, ousado e cheio de fé, diz: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Jesus responde: "Venha." Pedro sai do barco e, milagrosamente, começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. No entanto, quando percebe o vento forte e as ondas, ele se assusta e começa a afundar. Desesperado, clama: "Senhor, salva-me." Jesus imediatamente o segura e diz: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Após isso, eles sobem no barco e o vento cessa, fazendo com que os discípulos reconheçam: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Olhando para Jesus, vencemos. Olhando para nós mesmos, fracassamos. Essa passagem ilustra uma grande verdade espiritual. Quando mantemos nossos olhos fixos em Jesus, conseguimos vencer desafios impossíveis. Quando nos concentramos em nossas limitações e no medo, afundamos. Pedro andou sobre as águas porque estava focado em Jesus, confiando em sua palavra. No momento em que desviou o olhar e viu a força do vento e das ondas, o medo tomou conta e ele começou a afundar. Isso simboliza o que acontece em nossa vida espiritual. Quando confiamos plenamente em Deus, somos capazes de superar dificuldades e caminhar sobre as águas dos desafios. Mas quando olhamos para as circunstâncias e para nossas fraquezas, o medo e a dúvida nos fazem afundar. Jesus não nos abandona nesses momentos. Assim como ele estendeu a mão para Pedro, ele sempre está pronto para nos resgatar quando clamamos por ajuda. A história de Pedro andando sobre as águas nos ensina que a chave para vencer as dificuldades da vida é manter nossos olhos fixos em Jesus. Assim como Pedro começou a afundar quando olhou para o vento e as ondas, nós também tropeçamos quando focamos nos problemas em vez de confiar em Deus. Por isso, não permita que o medo e a dúvida desviem seu olhar de Cristo. Independentemente das tempestades que você enfrente, lembre-se de que Jesus está ao seu lado, pronto para estender a mão sempre que precisar. Confie nele, mantenha sua fé firme e siga adiante, sabendo que com Deus você pode superar qualquer desafio.